Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais uma videoaula aqui no canal Excel for All. Me chamo Matheus Nunes e hoje vamos dar continuidade, pessoal, a um detalhe que quase me esquecendo aqui, sobre o grupo de números, tá? A gente não viu aqui, ó, essa última configuração, que é mais formato de números, onde eu consigo acessar a janela clicando nele ou nesse atalho aqui, ó, nesse canto inferior direito, eu clico e também acesso a mesma janela, tá bom? A gente não viu, eu fui soltando daí os vídeos de formatação condicional, mas como eu já tinha algumas sequências, eu preferi concluir para depois voltar e a gente não tá ficando aí devendo essa parte para vocês, tá bom? Então resolvi fazer essa volta para que a gente não perca este conteúdo. E caso você não tenha visto o conteúdo, a gente detalha, onde passa aqui ó, com detalhes em cada uma dessas opções aqui, ó. Vou deixar no card acima para que você possa aí estar por dentro deste conteúdo também. Então desde já, senta aí teu dedo no like. Se não for inscrito, inscreva-se. E caso já for inscrito, ative as notificações para que você também não possa estar perdendo aí os nossos conteúdos, tá bom? Dito isso, galera, vamos planilhar. Pessoal, esse é um conteúdo bastante interessante que eu gosto de estar trabalhando, que é personalizar, que está personalizando a forma que eu vou estar exibindo aqui, ó, os meus números. Note que aqui eu trouxe alguns exemplos, são inúmeros, mas eu trouxe apenas alguns aí para que a gente possa estar aplicando aí uma máscara, ou seja, eu não vou mudar o número, eu vou mudar a forma que eu vou estar exibindo, tá bom? Olha só, aqui eu tenho CPF, telefone, CEP, tenho aqui alguns zeros da esquerda que posso estar aplicando também, quilômetro e aqui quilograma, né, que são unidades de medida. Em CPF, por exemplo, note que aqui, ó, tá faltando os zeros, aqui um zero, aqui também outro. Por quê, ó? Eu deixei aqui em branco de propósito, para você ver, ó. Vamos dar um exemplo aqui de um CPF que começa com 2 zeros. Vou colocar um número aleatório aqui, tá? Olha só. Então aqui tem um CPF que tem dígito verificador e tal, e dou um Enter. Quando eu Enter, ó, ele não aplica os zeros à esquerda. Então o que eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui para corrigir isso aqui? E para que eu identifique melhor que é um CPF, eu vou formatar. Não existe um padrão para isso, mas o Excel me permite que eu customize isso. Então é o que eu vou fazer. Primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer antes de estar personalizando é eu escolher meu intervalo. É uma coluna? São duas colunas? É um intervalo que vou mesclar algumas linhas e algumas colunas? No meu caso aqui, ó, é só esse intervalo aqui mesmo que eu quero estar customizando. Beleza? Selecionei. Clico aqui no atalho que a gente já viu que também acesso. Acessei. Vou aqui em personalizado, dou um clique nele. Ele tem aqui ó, várias opções de como estar customizando aqui os números. Eu vou escolher um específico que eu tenho que fazer. Ele tem que criar porque não tem. Então vou fazer aqui, ó, apagar esse nome geral aqui, ó, apaguei. Agora como é que é feito a exibição do CPF? Deixa eu dar um zoom aqui para que a gente consiga enxergar melhor. O CPF aqui no nosso país, ele tem a seguinte sequência: 3 dígitos. Depois de 3 dígitos, a gente vai colocar o zero para representar esses dígitos, tá bom? Depois disso vem um ponto. Só que o ponto aqui, se eu colocar apenas direto, ele não vai ser reconhecido, tá? Ele vai dar um erro. Então, como é que eu coloco o ponto aqui? Eu tenho que abrir aspas duplas, Shift e aspas duplas, tá? Não é aspas simples duas vezes, ó. Não é isso aqui. Vou apagar, é Shift e aspas duplas, tá? Aqui eu boto o ponto e fecho aspas duplas, beleza? Então, o ponto vai ficar entre aspas duplas. Depois, uma sequência de mais de três números, né? Então, ó, o zero vai representar aqui. Note que a medida que eu vou fazendo aqui, ó, aqui acima no exemplo, ele já vai tomando a forma do CPF. Vamos lá. Aspas duplas, mais uma vez, né? Depois dos outros 3 dígitos, tem mais um ponto. Depois, mais 3 dígitos, mais 3 números. O traço aqui, ó, tanto faz eu colocar com ou sem aspas duplas. Nesse caso, o traço o Excel reconhece. Então, já que tanto faz, eu coloco logo da forma mais simples, direto ele. Depois, mais 2 zeros. Então, esse é o formato padrão aqui, ó, do CPF no nosso país. E note que aqui eu não tinha os 2 zeros e ele aplicou. Tá bom? Não, ok? Note aqui do lado que ele vai pegar e vai personalizar no padrão que incluímos aqui. Ok. Olha só. Ele formatou aqui como CPF, tá?
Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, ele com 2 zeros à esquerda. Note que eu nem vou colocar os 2 zeros. Então, ó, vamos começar aqui, ó. Então, digamos que ele tem os 2 zeros à esquerda e mais um dígito. São 3 aqui. Vou colocar mais outros 3 números. 1, 2, 3. Mais outros 3 números. E os dois últimos, né? Que é o dígito do verificador. Quando eu saio, ó, ele automaticamente aplica ali o padrão. Então, aqui já tem a máscara do CPF. Note que aqui acima, ó, o número não mudou. Se eu clicar aqui, ó, ele não mudou. Até se eu der um clique duplo aqui, ó, ele não mudou o número, tá? Agora, a forma que o Excel está exibindo para mim na célula é que mudou, tá bom? Aqui vamos fazer o exemplo agora com telefone. Seleciono um intervalo novamente, clico aqui na minha setinha, ó, e número. Caso você estivesse trabalhando com outra opção, por exemplo aqui, ó, com borda, quando você clicar aqui, ó, ele já vem com número, mas se fosse um atalho, que eu também consigo acessar essa janela com atalho, que é Ctrl exclamação. Eu caio aqui. Então, digamos que eu estivesse acessando aqui bordas em outra planilha aqui nessa parte de trabalho. Aí eu vou chamar novamente Ctrl exclamação, ó, ele continua na borda. Então é só eu trocar aqui, ó, para número e eu caio aqui, tá? Então novamente eu vou fazer o quê? Vou personalizar. E aqui, ó, vai estar geral. Como é o padrão aqui de número pra gente? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui minhas aspas e colocar 2 zeros, tá bom? Fecho minhas aspas, espaço e 5 dígitos, né? Porque foi acrescentado 9, então 1, 2, 3, 4, 5. Tracinho e mais 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Então esse é o formato de telefone. Vou apagar e fazer novamente com vocês para você entender a lógica, ó. Vou até dar um zoom novamente. Como é a sequência, ó. Abro aspas, ou melhor dizendo, abro a meu parêntese, 2 números, fecho. Note que aqui, ó, ele vai pegando o formato. O exemplo, espaço, 5 dígitos, tracinho e mais 4. E vou dar um OK. Veja que o formato do telefone foi aplicado. Então, a máscara do telefone foi aplicada também, ó. Note que aqui em cima o número não mudou, como aconteceu com o caso do CPF, mas a máscara agora está sendo exibida. Então, toda vez que você adicionar um número de telefone, ele vai ser incluído. Se eu quiser, por exemplo, que isso aqui pegasse na célula abaixo, o que eu faria? Selecionava um pouquinho a mais, aplicava o formato. Automaticamente, ele iria aplicar toda vez que eu digitasse ali um número de aplicar essa máscara, tá bom? O CEP é bem simples. Como eu faço? Seleciono o intervalo também, Ctrl e exclamação, tá? Que é o número que fica logo aqui acima, tá? Do nosso teclado de letras. Ctrl exclamação, personalizar, apago o geral, ó, e vamos fazer novamente aqui. Como é o formato de CPF? Geralmente ele vem assim, né? São 2 dígitos. Ele vem com um ponto, mais 3 dígitos, tracinho e mais 2 dígitos no final. Depois disso, ó, a gente vai dar um OK, tá bom? OK. Olha só. Então, aqui tem o formato do meu CEP, tá? Em alguns casos, o CEP tem assim e tem outros casos que não tem um ponto. Então, você pode fazer das duas formas também, tá? Ctrl exclamação para a gente acessar o atalho. Eu posso aqui, ó, no CEP, no formato, eu posso estar apagando esse ponto aqui também, ó, tá? Dá um zoom novamente, ó. Posso estar apagando e ficar nesse formato aqui, os números juntos, apenas separando os finais, tá bom? Posso dar um OK, ó. Aí eu tenho esse formato aqui. Zeros à esquerda. Por padrão, como você já viu, o Excel não mostra zeros à esquerda, mas eu posso estar fazendo também que ele exiba para mim. Novamente, seleciono o intervalo, Ctrl e exclamação, ou nada te impede de você clicar aqui nessa janelinha, nessa setinha para abrir a janela, ou geral e clicar aqui. Então temos 3 formas de acessar essa janela. Personalizado, e vou apagar isso aqui. Digamos que eu queira um número que aparece para mim 1 zero à esquerda. Como eu faço?
Ou seja, aqui vai ter um zero à esquerda e o número que, se ele for maior que zero, ele vai apresentar aqui. Tá? Ele vai substituir o zero aí. Dá um OK. Note, aqui eu tinha apenas um, agora ficou 0, 1. Geralmente eu gosto de trabalhar com zero à esquerda. Tá? Não vou trabalhar com número inferior a 10, eu gosto de colocar ali 0 à esquerda, tá? No teu caso, não sei como vai ser o padrão da tua empresa. Digamos que ele trabalha com 3 zeros à esquerda. Só colocar o 3 zeros à esquerda. Pronto, olha só. São 4 zeros à esquerda na minha empresa. Pronto, chama lá e personaliza aqui o teu formato ó, com 4 zeros à esquerda, ok? Olha só, ele vai exibir 4 zeros à esquerda. Então vai de acordo aí com o padrão da tua empresa ou a forma que você queira estar trabalhando com esses números. Um outro exemplo que a gente pode estar trabalhando também ó, é com unidade de medidas. Neste exemplo estamos trabalhando com quilômetro, tá bom? Então como é que eu faço aqui, ó, já para a pessoa olhar e entender que aqui eu estou tratando de quilômetro, tá? Eu posso colocar aqui no cabeçalho, mas eu quero também que fique dentro da célula, tá bom? Como é que eu faço? Seleciono o intervalo novamente, Ctrl exclamação, vou personalizar. Como é que eu faço para personalizar isso aqui? Tá? Apago geral, apaguei, e vou lá, coloco 2 dígitos, por exemplo, para exemplificar esse quilômetro, espaço, como é uma letra, então como vai ser tipo texto, eu vou abrir o parêntese uma vez, ou desculpa, aspas duplas, e coloco a unidade de medida, que é km, e fecho, tá bom? Olha o exemplo como vai ficar aqui. Vou dar um OK. Olha só, a unidade de medida foi aplicada. Então, se eu quiser chegar aqui e colocar, por exemplo, 126 km. Deixa eu tirar esse zoom, né? Quero trabalhar um pouquinho. Olha lá, 126 km. Não, foi 126,75. 78. Olha só, ele não aplicou. Por quê? Para poder aplicar dessa forma com as casas decimais, eu tenho que colocar lá dentro. Então, novamente, ó, Ctrl exclamação. Aqui, ó, depois do zero, eu coloco vírgula, 00, tá? E dou um OK. Aí, ele exibiu para mim, ó, as casas decimais. Então, são coisas que a gente tem que estar aí personalizando, entendendo, tendo esse cuidado para estar exibindo para a gente. E por fim, galera, vamos para o quilo aqui. E nesse quilo eu vou dar aqui uma dica a mais, para que você possa aí estar vendo de uma forma melhor. Vamos lá. Se você entendeu como a gente customizou todos os demais aqui, você já vai matar logo de uma vez esse quilograma, que é bem semelhante ao quilômetro, né? Então como eu faço? Seleciono o intervalo, Ctrl exclamação, chamei aqui o meu formato, personalizo, o geral eu apago, vou dar um zoom para ficar melhor aqui a exibição para ti, coloco aqui por exemplo 2 zeros, vírgula 2 zeros, o que vai mudar é o que, galera? É kg, né? Quilograma. E vou dar um OK aqui, ó. Mas antes vou tirar o zoom, vou dar um OK. Pronto. Olha só como ficou, pessoal. Ficou dessa forma aqui, quilograma. Mas veja que aqui para mim ó, ficou meio confuso. Eu não sei se é 1500, é 15.000, 750, tá? A gente olhando com cuidado aqui, a gente vê que estamos falando aqui de 15 mil quilos, né? O que é que eu faço aqui para poder melhorar? É colocar os pontos. Então o que eu faço? Ó? Chamo novamente, Ctrl exclamação. Veja que não vai ficar tão bacana, mas a gente vai aprender como melhorar isso. Vou dar um zoom aqui novamente, para ficar melhor para a gente aprender aqui. Tá, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar tudo aqui, tudo novamente, ó. E quando for 1000, o que a gente vai trabalhar? Então, ó, 0, ponto, não é isso? 1, 2, 3, vírgula. Novamente, eu vou colocar aqui 2 zeros. E aqui eu coloco o km. Nesse caso aqui, ó, eu vou dar um OK agora para a gente verificar como é que ficou. Note, galera, que nesse caso aqui, ele foi aplicado. Então, funcionou perfeitamente. Só que não ficou tão bacana. Por quê? Aqui eu já consigo ver que é 15.413 km. Só que aqui ficou 0,159 km, que seria 159 km. Aqui 124 km, 99 km, só que ficou esse 00 aqui. Então, para que a gente possa melhorar isso aqui, tem um segredo que tem um caractere especial
que é o segredo da coisa, aonde se tiver zero, ele vai ignorar. Se tiver número, ele vai e aplica o número. Porque o zero aqui, ó, ele ocupa o espaço em branco. Quando, não é melhor dizendo, ele ocupa um número que não está fazendo parte daquela casa ali, né? Nesse caso aqui de milhar. Então, como não tem milhar, quem fica ali ocupando? O zero. O que a gente vai fazer? Se for zero, a gente vai deixar o quê? Ele vazio. Seleciona o intervalo, Ctrl exclamação, e aqui, ó, vou dar o Windows+, e vamos aqui fazer o segredo da coisa. Olha só. Aqui, galera, ó, você concorda comigo que esses três números aqui, ó, é importante a gente estar exibindo, certo? Só que daqui para cá, ó, se não tiver nada, eu não quero estar colocando zeros. Então, como é que eu faço isso? Vou substituir esses três números aqui, ó, os três zeros por asterisco. Então, vou apagar os três zeros, tá? E colocar asterisco, ó, asterisco, ou melhor, desculpa, gente, hashtag, né, o jogo da velha, ponto, jogo da velha, mais duas vezes. Ou seja, caso aqui, ó, seja zero, ele não vai ser exibido. Se for o número 1 ou qualquer número maior que zero, ele vai lá e exibe o número para mim. Agora, se for zero, esses três números aqui, ó, não vai aparecer, tá bom? Vamos ver aqui como é que funciona. Note que o anterior, ó, quando esse número aqui, ó, ele é zero, ele exibia para mim. Com esse formato que nós criamos, aonde for zero, ele não vai aparecer, tá bom? Vou dar um OK aqui, ó. Veja só. Então aqui agora a gente não tem mais o zero sendo exibido, a menos que ele seja um número maior que zero. Por exemplo, aqui é 15,23 km, né? Vou fazer, ó, vou colocar aqui, ó, 9, por exemplo, 915. Ele vai lá exibir pra gente. Se eu colocar aqui mais 3 dígitos, por exemplo, ó, o que é que ele faz? Ele já customiza pra gente, ó, coloca lá, ó, 365.915,23 km, tá? Então ele já colocou aqui o milhar. Então, a gente apagar aqui e colocar como estava antes. 15. Veja que ele ficou de forma como automática. É maior que zero, então ele exibe. É menor, então a gente não exibe o número. Então ficou melhor que o formato anterior. Então, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado todos vocês. Então, se esse vídeo te ajudou e você tem aquele colega de trabalho que está estudando Excel, tem dificuldade de quer aprender, mostre esse vídeo para ele, para que ele possa aprender e desenvolver também, tá bom? Então, aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!